ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando o Jornal das 6, exatamente 6 horas da noite. Meu nome é Delfino Curado, fico com você até às 6h30. Lembrando que o programa vai ao ar pelo rádio, basta sintonizar 870 AM. E também pela internet, no endereço radio.ufg.br. Você pode acompanhar a Rádio Universitária também pelo Facebook, em transmissão ao vivo. Basta pesquisar, fazer uma pesquisa de Rádio Universitária 870 AM na rede social. Você pode nos ouvir também pelo aplicativo Minha UFG. O Ministério Público Federal em Goiás entrou com um novo pedido para proibir o Conselho de Psicologia de punir quem oferece cura a transexuais e travestis. A ação foi interposta pelo Procurador da República, Ailton Benedito, depois que um juiz federal extinguiu um processo aberto no último mês de abril. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a professora da UFG, Ionara Rabelo. Ela é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Delfino. É um prazer falar com você e com todo mundo que está escutando a gente agora. Prazer é nosso, professora. Como que os profissionais de psicologia receberam essa notícia de que o MPF havia entrado com um novo pedido para proibir o Conselho de punir profissionais que ofereçam a cura gay? Bom, na verdade a gente lamenta muito essa atitude porque a nossa resolução ela é muito maior do que apenas manter essa narrativa da cura gay. É uma resolução que chama todos os psicólogos e psicólogas para trabalhar a dignidade humana, para atender as pessoas que porventura se identificam como transexuais ou travestis, para diminuir a discriminação. Então, toda a nossa resolução está embasada em toda uma construção teórica e científica sobre como lidar com pessoas que estão passando pelo processo de transexualidade. E, nesse sentido, ela é técnica, ela é científica e ela é embasada. E está de acordo com os direitos humanos. Então, realmente, a gente lamenta muito isso. Orientação sexual é doença? De forma alguma. Recentemente, a Força Tarefa que estava trabalhando a nova classificação internacional de doenças, né, reviu também os conceitos. Aqui, por exemplo, no Brasil, a legislação mudou, as pessoas não precisam passar pelo processo transexualizador para já pedir que utilize o nome social. Então, a gente entende a orientação sexual como uma das formas da pessoa se colocar no mundo, se perceber e como ela quer ser vista pela sociedade. E dessa forma é extremamente importante a posição de nós da psicologia. Falando mais especificamente sobre a transexualidade, professora, quem procura um serviço de saúde para se orientar a respeito da redesignação sexual, geralmente são pessoas vulneráveis, né, que precisam de ajuda, é isso mesmo? O serviço que a gente tem aqui, por exemplo, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, ele fica dentro do Hospital das Clínicas. Até então, o protocolo é um protocolo muito extenso em que ela precisava passar por um acompanhamento psicológico durante 2 anos, quase que compulsório, como se fosse uma doença. E há muito tempo a gente tem falado sobre o termo que a gente usa é despatologização das identidades trans. O que isso quer dizer? É que esse processo de construção de um processo de transexualização, ele vai passar, a pessoa vai ter todo o apoio para que ela vá encontrando o que ela pode, o que ela gostaria de fazer e até onde ela quer passar por procedimentos cirúrgicos. Então, aqui a gente tem o serviço gratuito e toda a rede SUS existe esse serviço e são pessoas que procuram a rede SUS em função de várias barreiras e de várias dificuldades. Elas sofrem discriminação, sofrem preconceito, são expulsas de casa, quase não encontram trabalho.
E nesse sentido, o processo transexualizador é uma barreira a mais que ela encontra se ela não tivesse no SUS. O Conselho repudia esse tipo de tratamento que oferece muitas vezes, que é oferecido muitas vezes por profissionais de saúde? O tratamento, qual tratamento você se refere? Esse tratamento de cura, que é oferecido por profissionais, alguns profissionais que podem achar que é uma doença e precisam de uma cura. Até então é até interessante isso, porque não existem profissionais que a gente saiba oferecendo isso, principalmente porque o tratamento de reversão ou reorientação sexual que as pessoas falam aqui no Brasil, a gente nem sabe do que se trata, de qual teoria, de qual técnica, do que ele está falando. Então ele está propondo tratar alguma coisa que nem existe enquanto doença. Então isso é no mínimo estranho. Das pesquisas que a gente fez, quando a gente estava discutindo essa resolução, e mesmo a 01 de 99, que é específica sobre a homossexualidade, as pesquisas a gente encontrou muitos artigos científicos, principalmente fora do país. E algumas meta-análises, elas já dizem que eles acompanharam por mais de 20 anos pessoas que tinham se submetido a alguns tipos de terapia de reversão nos Estados Unidos. E o que esses artigos encontraram? A grande maioria houve piora do quadro, ou seja, elas entraram em depressão, ansiedade, passaram a ter alguma doença mental depois, em função da violência disso, e nenhuma, ou quase nenhuma, obteve a ajuda necessária e conseguiu fazer a reversão. Teve um estudo que de mais de 200 pessoas no final, só 8 ao final de 20 anos afirmaram que havia sido feita a reversão. Quando foram analisadas essas 8, se não me engano, 6 ou 7 delas, elas faziam parte de grupos de alguma comunidade religiosa em que ele era aquela pessoa que ficava coordenando os grupos e recebia dinheiro para coordenar esses grupos. Então, até isso a gente acha estranho. Então, propor um tratamento que vai provocar dano, em nenhum lugar do mundo isso é possível. Se você falar que encontrou um tratamento para o câncer, em que 90% das pessoas vão morrer, é no mínimo estranho se um juiz ou um promotor ou um procurador falar, não, a gente vai fazer porque talvez 9 pessoas ou 10 pessoas vão ter algum resultado. E, falando mais ainda, para alguma coisa que nem a doença é. Então, é muito estranho o que está acontecendo no estado de Goiás. O Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia pretendem se defender e tentar reverter essa ação caso a Justiça Federal aceite a representação do procurador Ailton Benedito? Claro, o Conselho Federal, desde o primeiro momento, se apresentou todos os estudos técnicos que embasam a nossa resolução e com base nisso, a decisão foi favorável para a gente nessa primeira instância aqui. E agora, indo para o TRF em Brasília, o que a gente espera é que nessa construção jurídica, o Ministério Público Federal de Brasília, que é o fiscal da lei, ele vai ter que emitir um parecer. Então, nós vamos ser ouvidos, tanto lá no MPS, quanto também depois, quando o TRF, os procuradores foram julgar, e a gente tem certeza que eles vão ouvir os pareceres técnicos e científicos e entender que a nossa resolução está totalmente alinhada, tanto com o alinhamento jurídico que o Brasil já tem feito nos últimos anos, quanto o alinhamento científico e técnico internacional, e o alinhamento com relação às questões de direitos humanos. Então, a gente acredita que o MPS de Brasília, como fiscal da lei, vai atuar e vai apoiar a nossa resolução. Então, a resolução em questão, bem como todas as normas do Conselho, leva em conta paradigmas científicos, não paradigmas morais, né? É isso que a gente está discutindo o tempo todo. O nosso estudo é com base em estudos de gênero, com base em terapêuticas que sejam eficazes, com base no sofrimento que grande parte das pessoas trazem. O sofrimento é com relação ao que a sociedade faz com elas e não com a escolha delas. Então, os nossos estudos já embasam e eles já apontam. O caminho é a gente trabalhar com pessoas homossexuais, transexuais, travestis, apoiando nas escolhas e nos projetos de vida dela e trabalhando para que a sociedade diminua a discriminação. Esse é o caminho, a gente tem base científica e técnica e é isso que a gente vai argumentar. Ok, conversei com a professora da UFG, Ionara Rabelo, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Obrigado, professora, por falar conosco aqui na Rádio Universitária. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Agora são 6h09. Professor processa PUC Goiás após ser impedido de ministrar curso sobre ideologia de gênero.
O professor Jean-Marie Lambert, belga naturalizado brasileiro, entrou com uma ação na Justiça pedindo o direito de ministrar um curso de extensão sobre ideologia de gênero na PUC Goiás. Jean afirma que foi impedido de lecionar o curso pela instituição no ano de 2015 e agora, mesmo depois de aposentado, quer que a universidade ceda espaço para que ele dê aulas sobre o tema. O professor propôs a criação do curso de extensão no segundo semestre de 2015, junto com uma equipe de professores e alunos da Escola de Direito e Relações Internacionais da PUC Goiás. A ideia, segundo ele, era discutir os estudos de gênero em uma perspectiva crítica, com o intuito de abrir uma janela sobre o fenômeno da ideologia de gênero. A advogada do professor, Lucélia Vasconcelos Menezes Costa, explica que Jean-Marie propôs uma ação declaratória, sem nenhum tipo de reivindicação de indenização ou custos para a PUC, para que ele tenha o direito de lecionar o curso de extensão. Segundo a advogada, já houve uma audiência de conciliação, mas sem acordo. A PUC Goiás informou por meio de nota que se reserva o direito de não comentar declarações ou atos perpetrados por ex-professores. Também em nota, o Ministério da Educação informou que a situação é uma questão relativa à administração das instituições que são autônomas. Disse ainda que o entendimento legal da não aprovação do curso por parte da universidade, quem dará será o Poder Judiciário. Agora são 6h11. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Procon Goiás divulga pesquisa de preços de produtos de camping e pesca. A avaliação de preços da caixa de anzol, por exemplo, pode chegar, a variação pode chegar a mais de 600% entre um estabelecimento e outro. Quem conversa com a gente agora sobre essa pesquisa é o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Boa noite, Gleidson, tudo bem? Tudo bem, boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária, satisfação falar com vocês. Satisfação é nossa. Gleidson, quem vai acampar ou pescar nessas férias precisa pesquisar bastante, né? Sim, precisa bastante, até porque esses produtos de campo e pesca, eles não têm seus preços tabelados, né? Então há aquela liberdade de preços. Então o que a gente percebeu nesse levantamento é que tem muito fornecedor que está abusando nos preços, né? Ou seja, está apostando naquele consumidor que vai fazer a compra desses produtos com pressa, não vai pesquisar e vai acabar levando algum tipo de vantagem. Então, o consumidor ele precisa ficar atento, como você já disse aí, tem produto que o mesmo produto idêntico, ou seja, mesma marca, mesmo modelo, tem variação aí de 633%. Você citou aí essa caixinha de anzol, num local que é vendido a R$6, em outro local R$44 a mesma caixinha de anzol. Então, tem mesmo que ficar atento aí aos preços. Além da caixinha de anzol, quais outros produtos apresentaram diferenças grandes? Bom, no caso da linha para pesca, de 100 metros, nós encontramos de R$2,50 até R$6. Variação nesse caso aí foi de 140%. Uma barraca para 4 pessoas de R$100 a R$203, 109% de variação. O repelente aerossol de 165 ml, de R$20 até R$29,90. O colchão inflável de 169 até 249. Então, é umas variações muito grandes. E quando a gente fala que o produto é idêntico, é porque a gente está se tratando da mesma marca e mesmo modelo. Agora, Delfino, o que chamou a atenção nossa também foi com relação ao aumento, né? No ano passado, quando a gente divulgou o aumento médio, ele estava em torno de 20%. Esse ano, esse aumento médio está praticamente o mesmo índice da inflação. Ficou em 3,9%. Então, se nós pegarmos os mesmos produtos que figuraram no levantamento do ano passado com os de agora, a gente pode afirmar que 3,9% mais caro. Agora, um detalhe, individualmente, teve produto que chamou a atenção. No caso do molinete, que no ano passado era vendido em torno de R$190, esse ano está custando R$284.
Foi um aumento individual de mais de 49%. E tem alguma explicação para esse aumento? Olha só, na realidade é a própria demanda, né? Nós vimos aí nesse caso do anzol que tem fornecedor aí aumentando os preços, justamente porque vai ter essa demanda, a procura por esses produtos vai ser bem maior, então o consumidor tem que priorizar aquelas promoções, né? E ficar atento também aos panfletos. Na realidade, toda oferta, toda promoção que o consumidor verificar por meio de panfleto, ele tem que guardar, porque essa oferta ela vincula ao contrato. E como essa demanda está sendo muito grande nessa época, que para esse segmento é como se fosse o Natal para o mal. Então, o consumidor não pode comprar na primeira loja. E sempre a nossa dica é que ele pesquisa e, se possível, fracionar também a compra entre os estabelecimentos. E para facilitar também a vida do consumidor nessa questão do fracionamento, dos 9 locais que o PROCON visitou, a maioria está concentrada no setor Campinas. Então, fica fácil para o consumidor não só fazer a pesquisa de preço, mas também fracionar, porque a economia dele vai ser maior ainda. Como você disse aí, Gleidson, foram 9 estabelecimentos pesquisados. Quantos produtos foram pesquisados nesses estabelecimentos? Foram 98 itens, né, que está disponível no nosso site. Então, mesmo que o consumidor vá em algum estabelecimento que não foi objeto de visita pelo PROCON, só o fato de ele já ter noção da média de preço, isso aí já acaba fazendo com que ele evite pagar mais caro. Outro cuidado que o consumidor tem que atentar é evitar comprar esses produtos de mercado informal, né? No caso dos camelôs. Ele pode ter até algum benefício com relação ao preço, mas possivelmente ele vai ter problema com relação à qualidade e à quantidade desses produtos. E outra, se ele precisar também fazer alguma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, ele não vai conseguir, porque o documento necessário, que é a nota fiscal, esses estabelecimentos não fornecem. Então o consumidor acaba sendo prejudicado aí, o barato que pode acabar saindo caro, né? Então a orientação é não comprar de camelôs e vendedores ambulantes, porque não tem nota fiscal. Exatamente, ele não dá aquela garantia para o consumidor. E o consumidor, nesse ano, se o consumidor verificar a nossa pesquisa, além dessas informações de preços, ele vai ver uma série de orientações que nós, conversando aí com pessoas que entendem mesmo do assunto, com o auxílio da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiro, com os gerentes dessas lojas especializadas, nós montamos um manual de sobrevivência. Então, ou seja, um checklist, o que o consumidor tem que levar para a área de pesca para não ter problema, quais são as dicas de segurança, dicas para no caso de pesca noturna, na hora de comprar, na hora de comprar uma barraca, o que ele tem que atentar, qual o tamanho dessa barraca. Então vale a pena também, não só com relação a preço, mas verificar também essas orientações que está disponível no site do PROCON. Então, esse manual de sobrevivência e também a pesquisa completa estão no site do PROCON. Exato, no www.procon.go.gov.br. Então ele vai ver lá a informação da pesquisa de preço e logo no final 2 links, um para acessar o relatório da pesquisa e o outro para acessar a planilha completa com os 98 itens. Uma última pergunta aqui, Gleidson. Qual que é a ferramenta que o consumidor tem para fazer alguma denúncia, caso ele se veja numa situação de abuso? Olha só, como que ele faz? Qualquer problema, digamos que o consumidor foi atraído até a loja por causa de alguma promoção e de repente ele não teve o cumprimento da oferta, ou ele foi induzido a erro em algum tipo de compra desses produtos, ou produto com prazo de validade vencido. Então, é muito importante que ele faça a denúncia junto ao PROCON através do telefone 151 e de preferência dentro da loja, porque aí nesse caso o PROCON tem condições de ir até o estabelecimento, fazer a constatação da irregularidade e, se for possível, a autuação do estabelecimento também. Ok, nós conversamos com o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON estadual, Gleidson Tomás. Boa noite, Gleidson, obrigado aí por falar conosco. Eu que agradeço, um abraço. O espaço fica sempre aberto. Agora são 6h17. Estamos apresentando Jornal das 6. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. O
espaço para divulgar e conhecer os novos nomes da MPB. A nova música brasileira, sempre nas quintas-feiras, às 8 da noite, na Universitária. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Olha, já faz um bom tempo que a gente ouve falar de revitalização dos prédios históricos no centro de Goiânia e também na região de Campinas. Os projetos começaram a sair do papel, viu? E a população pode dar sugestões nesse trabalho, como informa o repórter estagiário Lucas Polinário. Andar pelo centro de Goiânia é relembrar a história. É fácil encontrar prédios antigos como a Torre do Relógio, o Grande Hotel na Avenida Goiás, o Coreto na Praça Cívica. Por aqui não falta construções em arte déco. O prédio da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAC, fica na antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil. O prédio é histórico e foi restaurado há 1 ano. O local estava abandonado havia 5 anos. O tesoureiro da CASAC, Carlos Eduardo Ramos, conta como foi todo esse processo. Fizemos um trabalho de arquivo, um trabalho histórico para poder procurar assim, quais os materiais foram utilizados, a cor original, conseguimos descobrir a cor original e aí nós fizemos de acordo com essa cor original, que hoje é o verde. Fizemos um trabalho muito grande para poder fazer isso, mas a cidade merece, né? E esse não é o único patrimônio que deve passar por uma restauração. A Prefeitura de Goiânia criou um projeto para revitalizar o centro de Goiânia e a região comercial de Campinas. O Reviva Goiânia pretende fazer a limpeza das fachadas e até mesmo transformar os prédios abandonados. A novidade é que a população vai poder opinar e dar sugestões para esse projeto. Basta entrar no site www.goianiadofuturo.blog. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, explica que o objetivo do projeto é trazer uma cidade mais harmoniosa, trazendo vida ao centro. O município, através das audiências públicas, revisões do plano diretor e outras reuniões que fizemos, sentiu essa necessidade de criar projetos e programas para reestruturar bairros históricos da nossa capital, por exemplo, o centro, por exemplo, Campinas, né, no sentido de fazer com que o cidadão goianiense volte a passear por esses bairros, volte a investir nesses bairros e, principalmente, volte a morar e frequentar nesses bairros. Todas as ações do Reviva Goiânia estão no plano diretor da cidade que entrou em vigor em 2017. O secretário de Planejamento Urbano espera a participação de todos, desde os moradores aos comerciantes e poder público. A proposta é conceder benefícios como desconto no IPTU para quem for construir novos imóveis ou até mesmo revitalizar os imóveis antigos. A pessoa tira aquele painel publicitário que muitas vezes estampa uma fachada que é bonita, que é histórica, né, que tem aquele valor para o município, restaura essa fachada e o município vai dar aí dentro de um prazo de 12 ou 18 meses, nós estamos discutindo ainda essa isenção total no IPTU. Jornalismo Universitária, Lucas Polinário. Cesta básica fica mais cara pelo 2º mês consecutivo no Brasil. Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica subiram no mês de junho em 15 das 20 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIEESE. As altas mais expressivas foram em Cuiabá, que teve um aumento de quase 8%, e Recife, onde a cesta básica subiu quase 6%. A capital que teve a maior redução de preços foi Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde os produtos que compõem a cesta básica ficaram quase 5% mais baratos. Ainda segundo o DIEESE, a cesta básica mais cara do país é em Porto Alegre, R$ 452,81. Salvador teve a cesta básica mais barata, R$ 333.
Goiânia, a cesta básica sofreu uma redução e fechou o mês em R$ 366,65. Levando em consideração o acumulado do ano e também em relação a de junho de 2017 até junho de 2018, os preços caíram em 13 capitais, com destaque para Goiânia, que sofreu uma redução aí de quase 6,5%. Na mesma pesquisa, o DIEESE estimou em R$ 3.804 o salário mínimo ideal para a manutenção de uma família de 4 pessoas. STF suspende ministro do Trabalho do cargo. Elton Iomura é um dos alvos na terceira fase da Operação Registro Espúrio. A repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, foi suspenso do cargo pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. A medida foi aceita pelo ministro Edson Fachin, relator do caso, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. A operação investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teriam cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Segundo a PF, a terceira fase da ação deve aprofundar as investigações a respeito de organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Com a decisão, Iomura está impedido de frequentar o Ministério do Trabalho, de manter contato com outros investigados ou servidores da pasta. Na Operação Registro Espúrio, a Polícia Federal também cumpriu mandatos de busca e apreensão no gabinete do deputado federal pelo PTB, Nelson Marqueselli. O deputado também está proibido de frequentar o Ministério e de manter contato com outros investigados, mas não foi afastado do cargo de deputado. Reportagem Juliana Gonçalves. E um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados quer liberar a caça de animais silvestres no Brasil. A matéria é alvo de críticas do IBAMA e de ONGs como a WWF. O repórter Yuri Hudson tem todas as informações. O projeto de lei que pode liberar a caça de animais silvestres no Brasil foi alvo de bastante críticas. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara e especialistas para discutir o assunto em uma audiência pública. IBAMA, Ministério Público e a WWF Brasil, por exemplo, rechaçaram a proposta de autoria do deputado Valdir Colato, do MDB. O representante do IBAMA, Roberto Cabral, pontuou que a proposta autoriza o abate de animais silvestres ameaçados de extinção, o que está na contramão das ações de proteção ao meio ambiente pelo mundo. O que acontece com o Brasil, a gente institui a caça profissional, que até então era proibida, a gente sedimenta a caça amadorista, retira o porte de arma do IBAMA e diminui o controle na questão do tráfico de animais silvestres. Ele é um retrocesso moral, jurídico e ecológico para a fauna do Brasil. A promotora Vânia Tuglio, que integra o Grupo de Combate a Crimes Ambientais do Ministério Público de São Paulo, destacou que a proposta concede benefícios àqueles que são investigados por crimes ambientais. Não apenas deixar de ser crime o tráfico de animais silvestres, como essa lei nova, então, ela retroage para atingir os processos que estão em curso, seja os processos administrativos, seja os processos criminais. Então, todos os inquéritos serão arquivados. O advogado da ONG WWF Brasil, Rafael Giovanelli, vai além. Para ele, a proposta está em descompasso com decisões do Supremo Tribunal Federal e é inconstitucional. Desde os anos 90, o Supremo tem decidido que as práticas que submetem os animais à crueldade são inconstitucionais. Então esse é um ponto que já está sedimentado. Como esse projeto vai num sentido inverso, de possibilitar que os animais sejam submetidos à crueldade, esse projeto também deve ser considerado inconstitucional, inclusive pela casa. O relator da proposta, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, já adiantou que vai preparar um voto contrário ao projeto. Que a gente possa atualizar a legislação, mas no sentido ao contrário do que esse projeto propõe. Precisaria atualizar para você criar mais restrições, por exemplo, à caça, e esse aqui, na verdade, ele está liberando de forma generalizada.
A votação do projeto na comissão especial deve ficar para depois do recesso parlamentar. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quinta-feira, 5 de julho de 2018. Agradecemos os trabalhos de Tiago Damaso e Ana Cláudia Rezende e a todos uma boa noite. Continue ouvindo a Rádio Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.